O livro foi a culminância da minha angústia, né, diante da minha identidade de gênero. No meio do livro, me caiu a ficha que eu não queria publicar, né, eu não queria publicar o livro no meu gênero antigo, né. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Letra Entrevista. A entrevistada de hoje é psicóloga, pós-graduada em psicanálise, professora de inglês e escritora. Seu primeiro romance, publicado pela Micronotas Editora, Vanella Citron, ficou entre os 10 melhores livros, segundo a lista da São Paulo Review, de 2017. Bruna Sofia Monte, uma honra fazer essa entrevista contigo. Olá, uma honra também. Obrigado. Bruna, de onde que surgiu o seu interesse pela arte? O que incentivou você a trilhar esse rumo? Então, eu comecei a minha vida artística como desenhista, né? Então, eu sempre fui, assim, tive arte na minha veia, assim, bem forte. Mas eu nunca pensei em trazer isso para o mercado, né? Então, sempre funcionou muito como um hobby. Assim, com a história da minha vida, né? Pessoalmente falando, acho que um artista nunca vai deixar de produzir se não é algo que tem a ver com a vida desse artista. Então, comigo não foi diferente. Certo momento da minha vida, um momento de muitas angústias e, né, muitas coisas querendo falar e eu não sabia como expressar isso. E a arte saiu como uma sublimação de toda uma questão pessoal minha e eu consegui fazer com que se transformasse em arte, né? E como já diria Rubem Alves, né? Não se ostra feliz não faz pérola. Então, eu acho que o processo foi justamente esse. Então, eu comecei... E eu sempre tive todo um fascínio, né, com a minha identificação com a feminilidade e tal. Então, desde o meu trabalho enquanto desenhista até o meu trabalho enquanto escritora, eles vêm, ambos os trabalhos, eles vêm dessa inspiração do universo feminino, né? Mais ou menos nessa forma. E sem contar que a minha mãe é artista, né? Estamos aqui em frente ao quadro dela. Então, eu acho que eu tenho isso um pouquinho na minha veia, sangue, genética, algo assim, talvez. Explica pra gente quem que é a Vanella Citron. Bom, a Vanella Citron é uma menina mulher, digamos, ao menos no primeiro livro, um tanto polêmica, né? Porque a primeira polêmica que ela gera é logo no primeiro capítulo, que a gente tem um conceito da prostituição diante de né, a escolha pela prostituição como se fosse apenas um caminho a ser seguido para conseguir uma praticidade na vida, né? E a Vanella Citron ela é polêmica porque ela vai tentar expressar o gozo da feminilidade a partir da prostituição. Então a Vanella é uma mulher que vai diante do seu desejo, ela vai diante das portas mais estreitas, né, que de fato são as portas do desejo, que são aquilo que você caminha com muita facilidade, é justamente aquilo que não está na ordem do desejo. A Vanella é polêmica porque ela se banca enquanto sujeito e justamente porque ela sai de casa, né, para tentar a vida na prostituição, sendo que ela tinha de tudo. Ela tinha uma família rica, né? Tinha todo um outro contexto que não se espera de uma mulher que começa a vida na prostituição, ao menos no conceito social, né? É comum escritores de fantasia, de ficção, de romances, sempre levarem muito de si para suas obras, né? Tanto questões que viveram mesmo, questões que gostariam de viver, né? Desejos ou até repúdios, né? Colocam em suas obras. Até que ponto a Vanella é a Bruna Marsh? Essa é uma pergunta bem difícil. Bom, assim, né, eu acho que eu já te falei que muita gente espera que a Vanella seja um livro autobiográfico meu, né? Justamente porque as pessoas esperam que uma mulher transexual já tenha passado pela vida de prostituição. E isso é uma coisa que as pessoas esperam muito de mim. E a prostituição é justamente o pedaço da Vanella que não é meu. Então, o que eu diria que a Vanella tem, né, é justamente ela denuncia, né, a todos os sujeitos com a questão do sujeito, de fato, né, é uma questão que não é da ordem da natureza, né, porque ela tem várias tentativas de posição de mulher que não está, de fato, no conceito da mulher natural, no que se diz no conceito social, né. Então, ela faz essa denúncia da sexualidade do desejo a partir de uma escolha que é do inconsciente, que é uma questão que ela vai buscar para ela mesma, independente daquilo que as pessoas pensam e tudo que se decreta diante de um sujeito mulher, no caso da posição que ela toma na sociedade, no caso ela sendo uma mulher de fato, né?
Mas eu acho que o que a Vanella teria de mim, justamente que eu caminho automaticamente denunciando as pessoas de que a escolha que a gente faz e a maneira como a gente se orienta diante da nossa sexualidade, das nossas identificações, é justamente uma questão cultural, né, de cunho simbólico, de linguagem, né, e muito representativo, né, porque o sujeito, né, no seu desenvolvimento, ele vai sair da natureza, vai sair do instinto, né, e ele vai começar a pulsionar pela sua energia de fato que condiz a sua personalidade. E isso que nos difere dos animais. Né, e não são todos os sujeitos que sabem disso, porque se espera uma naturalidade, né, do que é ser um homem, o que é ser uma mulher, né? E a Vanella Citron, justamente por vir, né, do conceito de baunilha e limão, a Vanella é uma mulher muito doce. Eu me considero uma pessoa muito doce, mas também eu não escapo da acidez, né? Porque eu também eu não deixo de conversar com a acidez da vida, né? Então, eu acho que o que a Vanella mais tem de mim é justamente esse posicionamento de sujeito, né? No sentido, não necessariamente no fato dela estar na prostituição e eu ter outra função, né? Mas a representatividade que ela tem, ela é basicamente minha, né? Ela é todo um sujeito da Bruna, né? No caso eu, maquiado de outra forma, né? Então, a Vanella fez muitas coisas que eu não fiz e eu fiz muitas coisas que a Vanella não fez também. E vice-versa, né? No caso eu fiz muitas coisas, ela fez outras. Então tem muitas diferenças na questão do ato, né? Mas a questão da personalidade, as atitudes tomadas, né? A visão de mundo, né? É muito parecida com a minha. Inclusive muitos leitores que são meus amigos, né? Comentam que certas determinadas cenas do livro, ao lerem as cenas, imaginam a Vanella como se fosse eu, no caso, né, fumando um cigarro, ou falando determinada coisa, ou se relacionando com determinada pessoa. Então muita gente tem essa fantasia, né, mas o que de fato a Vanella tem de mim é justamente uma nova veste que eu dei para mim mesma, basicamente, né, digamos assim. Seu livro ele provoca, né, várias discussões a respeito né, da feminilidade, né, da sexualidade. Você acha que seu livro ele levanta uma bandeira LGBT, levanta uma bandeira feminista? Automaticamente sim, né? Ele não é um livro que decreta isso de uma forma clara, né? Eu acho que como qualquer livro, qualquer tipo de arte, a não ser que seja um livro que de fato seja provocativo intencionalmente, porque a gente tem muitas artes que são intencionalmente feministas, intencionalmente defensoras da bandeira LGBT, né? Quando eu produzi o livro, eu não tive essa intenção consciente, digamos, né? Mas eu acho que pensando numa mulher, né, que sai pelas ruas para tentar a prostituição e falar das questões de amor, de ódio e de todas as outras formas que a gente tem aí nas relações sociais, de uma maneira que vem de um lugar marginalizado da mulher, que é o lugar da prostituta, que hoje ainda é marginalizado, eu acho que é impossível não pensar numa possibilidade de um conceito feminista nesse livro. E também LGBT, justamente porque a Vanella Citron, ela está situada no lugar LGBT, né? Então, eu creio que sim, tem esse fator, né? Mas ela não levanta uma bandeira. Eu acho que o fato de estar levantando uma bandeira, o livro em si, é justamente pela escritora que tem por trás desse livro, porque eu sou uma mulher transexual, então eu acho que isso é um fator que já me coloca nesse lugar de levantar uma bandeira, mesmo que não seja da minha intenção, e o fato do posicionamento da personagem diante né, com relação à sua visão de mundo. E existem mais histórias a serem contadas ainda sobre a Vanella, né? E quais são os seus planos? Eu comecei a produzir o segundo já, né? Mas agora eu tô focando em outras coisas, porque, né, com o mérito, né, de estar entre os 10 melhores da São Paulo Review, foi muito gratificante. Inclusive, ainda não cai a ficha que isso aconteceu, né? Eu vou fazer o segundo livro, eu vou fazer o terceiro livro, mas no momento eu estou focando no primeiro livro, fazer ele circular bem, para a gente alcançar bastante leitores, né? Ter um público bem grande, para que a gente consiga fazer com que eles queiram ler o segundo, né? Não adianta eu escrever um segundo para mais 100 pessoas, né? A gente tem que alcançar muito mais gente. Então, meus projetos próximos agora, eles são de investimento e dar continuidade ainda
essa tiragem do primeiro livro. E eu tô agora, né, com pensamentos aí de um sonho muito grande meu, que é de fato tornar a Vanella em carne e osso, né? Ou seja, tentar usar o livro como argumento, talvez para uma peça teatral ou para algum filme, curta-metragem, uma minissérie ou algo assim, para a gente poder alcançar outras pessoas que não são pessoas tão adeptas à leitura, né, à literatura, e poderiam alcançar a história da Vanella de qualquer forma, não só pela via do livro, né? Então, os meus projetos agora são, de fato, investir nesse primeiro momento da Vanella. Para sua formação, né, com a psicanálise, com a psicologia também, tu acha que isso influenciou na sua obra, te deu mais referências para sua escrita? Então, a minha bagagem, né, de fato, assim, que me ajudou muito na produção literária foi a teoria psicanalítica, que me fez entender um pouco da posição do sujeito e também me fez procurar um processo de análise para mim mesma, né, e também trabalhar com o meu próprio inconsciente. Então, a psicanálise, ela me deu, a psicanálise lacaniana e freudiana me deram muito chão, muito piso para que eu conseguisse fazer uma criação mais concreta, mais concisa, mais bem contornada da Vanella, né? Porque até então eu tinha uma fantasia muito nebulosa do que era a Vanella, e com a psicanálise eu consegui trazer ela para a vida, né? Como um sujeito do inconsciente, um sujeito que sabe e não sabe de si, um sujeito enigmático, né? Um sujeito que também sabe fazer algumas coisas. Então eu consegui posicionar a Vanella muito a partir da psicanálise. Isso foi muito interessante, mais especificamente pela ordem do feminino, né? Todas as defensivas que uma mulher pode ter com a sua própria feminilidade ao caminho do acesso à sua própria feminilidade e libertação feminina enquanto um sujeito enigmático, né? Porque o Lacan vai falar que a feminilidade, ele é um enigma. A Vanella traz muito desse enigma, né? E eu creio que a escrita da Vanella é uma tentativa de trazer a luz da palavra, né, a partir de um semi-dizer o que é de fato o feminino, por mais que escape da palavra, né, mas a gente tenta, né, eu acho que é sempre um ensaio do feminino a minha produção artística, né, digamos assim. Durante o processo de escrita do Vanella, você teve também o seu processo de identificação de gênero, né, de transformação, né? Então, explica como que isso se deu. Na verdade, eu sempre soube, né, desde pequeno, mas só que com o livro foi a culminância da minha angústia, né, diante da minha identidade de gênero. E aí eu decidi com o livro traçar a minha transição também, porque a Vanella, ela surgiu como um ideal, né, e ela surgiu como um ideal de mulher para mim, né, e aí no meio do livro me caiu a ficha que eu não queria publicar, né? Eu não queria publicar o livro no meu gênero antigo, né? Então eu sabia que eu precisava do meu reconhecimento diante da minha feminilidade, e foi a partir do livro. E o mais interessante disso é porque eu consegui alcançar, né? Consegui alcançar o público, né? Com respeito, né? E eu nunca passei por nenhum tipo de preconceito, né? De uma forma assim muito forte ou algo assim. Eu sempre fui muito respeitada desde o momento que eu me coloquei enquanto escritora na sociedade. Porque eu acho que o lugar da escritora é um lugar um tanto solene, é um lugar sério, né? Então, as pessoas elas param para me ouvir. Então, eu acho isso eu acho isso muito importante. E o livro foi isso, assim, foi, né, inclusive vá nela, como eu já falei, né, é quase que um imperativo, né, vá nela, né, e eu fui nela, me tornei ela, né, e hoje eu sou ela. Então, acho que tem isso, nesse sentido, assim, e daí, né, a Vanella foi tanto o alcance da minha feminilidade, como também foi a quebra dos meus ideais diante da feminilidade, porque a realidade é outra, né, aqui fora do livro. Então, a Vanella ela foi tanto assim o chão que me sustentou na minha transição, no sentido de alcançar os meus ideais, e também me sustentou nos momentos que eu tropecei. Então, a produção da Vanella, ela vem desde o momento de felicidade aos momentos de dores da minha vida, de tudo aquilo que eu esperava do que eu queria ser enquanto mulher, e é tudo aquilo que eu tive que quebrar, né, de imagem que eu imaginaria que eu pudesse ter. Então, eu acho que isso cabe a todas as mulheres, né? Mas eu acho que na questão de uma transição,
né, na questão da transexualidade, isso vem com muito mais intensidade, porque é uma dupla transformação corporal, é uma dupla transformação subjetiva, né, porque você passa uma vida vivendo uma realidade que não é totalmente sua, né, e aí você vai abraçar aquilo que de fato é da questão do seu desejo, e aí quando você finalmente vai fazer isso, tem toda uma outra questão, né? Um novo desenvolvimento, é quase que uma nova adolescência, quase que uma nova confusão mental. Então a Vanella, ela me sustentou muito bem nesse momento para que eu não caísse, né? Então ela foi basicamente minha heroína nesse sentido. Então, além da sua carreira literária, a gente não pode deixar de falar da sua carreira como psicanalista, né? Psicóloga. Onde que você atende? Como que funciona isso? Então, eu atendo atualmente na Lalang, que é uma clínica de psicanálise, né? Se a gente for pensar numa maneira genérica, a gente tem vários profissionais atuando, tanto na área da psicanálise quanto na área da psicologia, mas é um centro de estudos em psicanálise, então a gente oferece não só atendimento psicanalítico ou psicológico, dependendo do profissional. No meu caso, eu atendo a partir da psicanálise os meus pacientes, né? Então a gente oferece palestras e cursos, né? Inclusive, algumas semanas atrás eu fiz uma palestra sobre feminilidade e psicanálise, né? Então a gente oferece sempre uma tentativa de enriquecer o trabalho profissional e teórico das pessoas que estão atuando lá e também das pessoas que vêm de fora que se interessam pela temática. A clínica ela fica na Rua Conselheiro Mafra, número 111, ao lado do restaurante Kodashi, né? Ali perto da oficina das pizzas ali. Eu atendo lá em vários períodos, né? É só entrar em contato. Meu contato tá no meu Instagram, tá no meu Facebook também, tá na minha página também do meu Facebook. Então essa foi a nossa entrevista com a Bruna Sofia Morte. Eu vou deixar o link na descrição com os contatos dela, com a página no Facebook e no Instagram. Acompanhe a Letra da Arte também, os links estarão na descrição. Em algum lugar na tela vai aparecer uma bolinha para você se inscrever no canal. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo. Para ver outras entrevistas também, só clicar no link que aparece na tela. Muito obrigado por você estar. Eu que agradeço, foi muito bom, muita honra sempre estar transitando aí pelas várias mídias e possibilidades de falar da nossa carreira, da nossa arte. É sempre muito honrável. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima.